Boa tarde a todos. Eu sou o Daniel Teixeira, trabalho na Fundação Estudar como analista de TI de infraestrutura. E o trabalho que eu vou apresentar hoje chama Sandinet, né? É o trabalho que, na verdade, foi meu trabalho de conclusão de curso, que eu fiz com a orientação do professor Dr. Alencar de Mello e com o orientador André Grege, da Federal de Paraná. Bem, aqui é uma breve agenda de como vai ser a apresentação, né? Ela está bem parecida com a que eu usei na defesa, então pode ser que os temas sejam bem explicativos assim, mas eu acho que é legal entrar em detalhe na parte da metodologia. Bom, para contextualizar, é claro, eu acho que para todo mundo que a internet é uma parte importante da sociedade hoje. Empresas de segurança, elas emitem relatórios, né, sobre a segurança da internet. No último relatório da Symantec, ela apontou que teve um aumento de conseguir identificar novas ameaças, né, quase 431 milhões, só no ano de 2015. Então, por ano tem milhões e milhões de novas ameaças, novos malwares, e é preciso fazer algum estudo para conseguir identificar essas ameaças e conseguir identificar uma assinatura e conseguir aprimorar os antivírus, né? Só que fazer essa análise desses programas é complicado e uma das saídas é através da análise dinâmica, que é a análise do comportamento do programa em execução, para conseguir identificar quais ações ele toma na máquina, o que ele escreve na memória, que pipe ele abre. Esse tipo de análise ela é feita geralmente em ambientes que a gente chama de sandbox, que é um ambiente controlado, que tem os recursos da máquina de forma controlada, e monitorado, que permite o analisador conseguir identificar as ações que o programa em análise executou, né? Só que é muito comum que esses malware, né, esses vírus, eles têm algum tipo de dependência com a internet. E como, essencialmente, a análise dinâmica é basicamente identificar caminhos de execução, né, fluxos de execução que aquele programa tem. Se você faz essa análise sem uma rede, você tem uma análise incompleta, porque trechos do código não foi executado porque você não teve acesso à internet. Só que liberar acesso à internet pode ser complicado, porque você pode iniciar algum tipo de ataque, tipo, por exemplo, de comando e controle, ou acabar infectando outros computadores que estão ligados à rede, né? Só fazendo uma análise. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho que a gente fez era aprimorar essa análise dinâmica, permitindo um acesso à internet, só que uma internet emulada, que é o que a gente chama de Sandinet. Então, como era um trabalho de conclusão de curso, a gente reduziu o escopo da seguinte forma, que era basicamente emular uma topologia de internet bem simples, com alguns serviços básicos, que é o de HTTP e DNS. E conseguir integrar essa internet emulada na sandbox e no ambiente de análise dinâmica. Mas por que é importante fazer isso, né? Só aqui são alguns números. Na segunda parte do ano de 2015, né, teve um aumento de 132% de ataques de negação de serviço, sendo que o maior tinha mais de 200 gigabits por segundo. E isso além de ser um número grande, ele tem um custo financeiro, né? Então, esse tipo de ataque pode acontecer de um determinado vírus e, dependendo de como é arquiteturado ou implementado esse vírus, ele pode ocorrer enquanto você faz uma análise, né? Outra
justificativa também é que muitos exemplares de malware se propagam pela internet. Então, se durante uma análise você acaba propagando vírus para outros computadores, você acaba impactando também computadores legítimos. E a análise acaba ficando incompleta se você não pega trechos de execução do vírus e para conseguir traçar um perfil, uma análise dele. Bem, e como a gente fez isso? A gente separou algumas ferramentas. A ideia também era usar ferramentas que fossem livres, né, e gratuitas, justamente para ter um ambiente que seja fácil e mais simples de você conseguir relatórios mais completos de análise, né? Então, para análise dinâmica e sandbox, a gente usou o Cuckoo Sandbox e o VirtualBox, que o Cuckoo ele é um ambiente completo de análise, né? Ele não é só uma ferramenta para análise dinâmica, mas você consegue integrar outras ferramentas comuns para análise tanto estática quanto dinâmica de executáveis. E a VirtualBox para a virtualização do sistema operacional que vai rodar o vírus, né? Para emular a topologia da internet, a gente usou o Immunis, que é basicamente um programa que usa uma tecnologia do kernel do Linux que se chama namespace, que é como se fosse uma virtualização mais leve e consegue emular nós ligados a uma rede virtual, né? E a implementação de serviços de DNS e HTTP era usando implementações comuns, né, que é o Bind9 e o LightTTPD. E para fazer essa análise dos dados, a gente usou o Wireshark. Eu não sei se dá para ver muito bem, mas aqui é uma ideia gráfica, né, de como funcionam essas coisas ligadas, né? Na parte mais à esquerda seria o Cuckoo rodando com o analisador. Ele pega os dados que o agente do Cuckoo fornece, que o agente fica instalado na máquina virtual que tem o programa em análise, né, o vírus. E tudo que esse programa em análise faz, o agente pega as informações, se ele tentou escrever na memória, se ele tentou abrir um pipe, se ele tentou criptografar alguma coisa, e manda isso para o analisador para ele montar um relatório. E nisso, na parte da direita, a gente liga uma interface de rede com a SendNet, que é onde está a internet emulada, que são alguns roteadores para emular diversas redes, e alguns servidores nesse caso só dois, né, com HTTP e outro com DNS. A ideia era implementar o serviço de DNS como se ele respondesse o mesmo IP para qualquer pedido de DNS, para a gente conseguir fazer que o programa avance de uma maneira simples a execução dele, né? Então, se, por exemplo, ele pedisse para o servidor DNS resolver um nome e não tivesse no DNS esse endereço, ele poderia acabar a execução, parar e acabava a análise. Então, a ideia era, mesmo com respostas que não sejam reais, conseguir que o programa continue a execução para a gente conseguir ter análise e dados do vírus. Bom, a gente montou essa ferramenta e para testar ela, a gente usou uma base de exemplares do CTI, que é o Centro de Tecnologia e Inovação que fica lá em Campinas, que é onde era o campus que eu fazia aula. E o professor André Grege, ele era pesquisador de segurança lá, e ele conseguiu, acho que na verdade é público para quem quiser fazer mais pesquisas nesse assunto, né? Tem vários honeypots lá na rede do CTI e eles coletaram exemplares que chegaram na rede do Brasil
desde 2014 e 2015, se eu não me engano. Foram 2 anos de coleta. Aí deu uma base de 1.000 exemplares. Na verdade, deu uma base maior, mas para fazer esse trabalho a gente pegou 1.000 aleatório lá e colocamos em execução junto com os outros componentes. Para a gente dar, como esses exemplares foram coletados na rede do Brasil, a gente decidiu usar endereços de IP do Range do Brasil para os nossos servidores, mas para ver se tinha alguma correlação com os vírus e a execução dele. Então, basicamente, essa é a imagem da esquerda ali, na verdade, é um print, né, uma foto direto do programa do Immunes. Então, você conseguia arrastar e montar N dispositivos ali, configurar a IP para eles e permitir exportar uma interface de rede para que você ligue outros processos ou outros programas que entrem nessa rede. Então, na imagem dá para ver os 2 servidores na parte de baixo, alguns roteadores que estão em azul. Aí tem um servidor de teste que é para testar a rede enquanto a gente montava o ambiente, e um outro dispositivo que permite entrar em contato com o VirtualBox e pegar as informações de análise, para análise. Bom, quando a gente executou isso, a gente chegou a alguns resultados e umas conclusões. A gente viu que mais da metade dos exemplares eles utilizavam a internet. Então, a gente não chegou a comparar como o vírus se comportava sem a internet. A gente executou, mas não botou a análise no trabalho. Mas é interessante ver que metade deles utilizava a internet, tinha alguma dependência em alguma relação com a internet. Vários deles utilizavam a porta 445, que se eu não me engano, é a porta padrão de compartilhamento do Windows, compartilhamento de arquivo, mas é uma porta muito comum também muito comum entre vírus, assim, empresas antivírus identificam como atividade suspeita quando tem algum tráfego nessa porta. Teve muitos exemplares que faziam conexões ICMP. A maioria deles fazia durante 1 minuto de execução, né, que a gente deixava o malware execução 1 minuto ou até ele parar. E durante 1 minuto teve vários exemplares que mandavam muita informação de CMP, informações chegavam a megabytes de tráfego, assim. Mas não era um serviço implementado na rede da SendNet. Teve resolução de endereços suspeitos, né, como esse do Japão, que possivelmente é um endereço malicioso. E teve alguns também que tentaram baixar arquivos de um servidor HTTP, que é suspeito também, que é uma JPEG, mas que na verdade podia ter código executável dentro dele, né? Então, esse tipo de informação a gente conseguiu pegar só com a SendNet, quando não tinha a SendNet, que a gente tinha feito as análises, mas não colocou no trabalho. Esse tipo de arquivo que apareceu, essa resolução de domínio não acontecia. Então, a conclusão que a gente chegou é que é uma alternativa viável para fazer análise de tráfego e de comportamento, porque com uma máquina só, você consegue virtualizar uma topologia simples da internet e consegue executar o analisador do Cuco e o Wireshark para fazer as análises de rede.
Como você tem um ambiente de sandbox, né, você pode executar várias vezes o mesmo vírus, você consegue aprimorar uma análise fazendo verificações com base em análises anteriores. Como, por exemplo, eu posso ver o que é essa imagem que ele tentou baixar, acessando diretamente e modificando, fazendo poucas modificações para servir novamente a imagem e ver o que o programa faz. Os relatórios da análise dinâmica ficam aprimorados, porque você acessa fluxos de execução que não acessaria antes. E para o analista, ele tem a segurança de fazer essa análise num ambiente contido, mas emulado da internet, né? E para trabalhos futuros, que na verdade era das coisas que a gente mais queria fazer, que era conseguir usar a SendNet como proxy para, no caso de requisições que ela fizesse para outros servidores da internet, que não tivesse um payload, uma carga suspeita ou infectada, deixar passar, e o que for suspeito, barrar para análise posterior. E usando como proxy, você consegue ter mais o dinamismo de saber como funciona essa conexão com outros servidores e entender melhor o que esse programa de análise está tentando fazer. Outra coisa também é conseguir emular outros endereços de IP e não só de nome. Com a configuração que a gente tinha, a gente conseguia emular qualquer endereço de DNS, mas não conseguia emular qualquer IP. Então, seria legal se pudesse emular qualquer IP para responder como se fosse um servidor esperado pelo vírus. E a ideia é usar também exemplares mundiais, né, globais, para entender qual que é o comportamento mais vigente assim, de vírus e exemplares de malware. É isso, eu deixei as referências do trabalho aqui, porque os slides vão ser disponibilizados, então quem tiver curiosidade pode ver. E é isso. Obrigado. Muito bem, temos um tempinho aí para perguntas, comentários. Sim? Vamos aqui. Enquanto o delay do YouTube aí permite o pessoal online aqui na plateia fazer perguntas, pedi uma sugestão de teste. Você colocou como endereço dos serviços um endereço IPv4. Para tentar colocar um endereço IPv6 e ver quantos malwares suportam o mundo IPv6. E ver se isso ajuda alguma coisa contra eles. Até gerar uma lenda urbana de que IPv6 resolve problema de malware e tal, você conseguiria provar com esse tipo de teste. Pode ser interessante. Legal. Das ferramentas que a gente usou, o Immunis ele tem suporte a IPv6 também. Então, como está tudo ligado lá, talvez até para gerar um relatório específico para IPv6. Bom, Danton, São José dos Campos. Seguinte, você fez uma simulação no servidor DNS, ele respondendo endereços IP do teu interesse e tal, né? Isso. E o HTTP, o que ele responde? Ele também era um comportamento simulado que qualquer requisição GET, POST que ele fizesse para qualquer location, né, qualquer path, ele respondia com um trecho HTML, tipo, só um texto OK. A ideia não era ser fiel, né? A ideia era ver se só respondendo isso o vírus parava ou se ele continuava em execução. E deu para ver que ele tentou baixar uma imagem, por exemplo. Ok. Mais algum comentário? Daniel, aproveitando, né, às vezes quem não está muito acostumado com análise de malware, nunca trabalhou com isso, tem uma dúvida assim, que é muito comum que a pessoa saber como é que o malware descobre que está rodando numa VM. Só vai você comentar isso, é bacana. Os exemplares que a gente usou, nenhum deles tinha essa tecnologia, pelo que a gente percebeu, né, de cara.
Mas como a máquina que roda o malware, ele tem algum tipo de agente para fazer a coleta das coisas que ele está fazendo, o principal meio que o malware tem assim para identificar se está sob análise é ver a presença da agente. Então, tem algumas técnicas para tentar esconder, tipo, mudar o nome do processo que aparece na lista de processos para alguma outra coisa diferente, ou mover ele para algum lugar que não é o padrão do analisador, né? Mas o malware, ele tenta se esconder, e se ele identifica que ele está numa máquina virtual, ele muitas vezes para a execução para não conseguir ser feita a análise, né? Como... Aí acho que tem umas técnicas, se eu não me engano, que ele procura determinadas instruções, né, principalmente de memória compartilhada, para tentar descobrir, é isso? Isso. Você tem algumas maneiras de executar. Quando você executa na VirtualBox, em específico, ele procura se tem os drivers da VirtualBox instalado, ele procura se está em um modelo de virtualização o processador. Então, ele tem algumas técnicas mais baixo nível, assim, né, para ver se a máquina é uma máquina real mesmo ou se é virtualizada. Quer dizer, ele tenta mais ou menos adivinhar, na verdade. Ele tenta fazer, inclusive, umas operações que ele tem uma tabela lá do tempo que demora numa máquina comum, não é isso? Isso, tem o tempo também de tráfego de rede também. O legal do Immunis é que é possível controlar também o delay de um nó para outro, de uma rede para outra. Então, eu podia colocar num roteador que está o servidor de HTTP um delay maior do que o de DNS, por exemplo. Então, tem como tentar burlar esses mecanismos baseados em atraso, né? Adriano, comentando sobre essa questão de detectar se está num ambiente virtual ou não, eu acho que tem uma diferença bem grande entre a máquina virtual usada como testbed de malware e as máquinas virtuais de produção. A máquina virtual de produção se usa muito para virtualização, quer dizer, você coloca drivers que cooperam com o host. A presença desses drivers vai indicar para um software se a máquina é virtualizada ou não. Tá? No caso de máquinas Linux, por exemplo, se o teu HD chama VD qualquer coisa, pode estar certo, você está dentro do ambiente virtual, né? Para virtualizado, inclusive. Nesse caso, eu acredito que a melhor política é tentar virtualizar a coisa de tal maneira, usando o mínimo ou zero de paravirtualização. Aí eu acho que vai ser bem difícil mesmo, inclusive o próprio relógio da máquina ser virtualizado, de modo que ele não pegue o relógio de tempo real da hospedeira. Acho que aí engana direitinho, viu? Legal. Bom, obrigado pelo comentário, Anton. Isso é mais ou menos quando você comprava computador de grande porte, mas você não podia usar isso para fazer pesquisa nuclear, tinha umas restrições. Aí o pessoal sempre avisava, nunca chame o seu job de Nuclear Destruction 1.0, alguma coisa assim. Então, você maquiava pondo outro nome, assim, Torre de Hanoi, alguma coisa assim. Vamos agradecer, então. Obrigado, Daniel.